Grande Prêmio do Japão, penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1. O futuro já começou. 95, Globo e você, 30 anos. Ao vivo para você, momentos antes da largada. Você confere aí a classificação no Mundial, que tem a liderança de Michael Schumacher com 86 pontos, 81 para Damon Hill. Apenas os dois estão na disputa do título. Depois Berger 35, Hakkinen tem 26, Alesi 19, Rubens Barrichello tem 16, Christian Fittipaldi na 12ª posição com 6 pontos. Aí a classificação no Mundial de Construtores, a liderança da Benetton com 97 pontos, 95 para Williams, 60 para Ferrari, 38 para McLaren, 23 para Jordan, 13 para Tyrrell, depois vem Ligier com 11, o mesmo da Sauber, Footwork tem 9 pontos, a Minardi tem 5. E fechando a Larus, apenas 2 pontos. Duas únicas possibilidades para a definição do campeonato hoje em Suzuka. Vitória de Schumacher e Hill não chegando na segunda posição. Se Schumacher vencer e Hill for o segundo colocado, a diferença sobe para 9 pontos e Schumacher precisa de uma diferença de 10 pontos para poder levar já o título, independente do resultado no próximo final de semana nas ruas de Adelaide, na Austrália. Portanto, vitória de Schumacher e Hill não chegando na segunda posição. Segunda opção, segundo lugar de Schumacher e Hill não sendo o quinto colocado. Ele pode até ser sexto, porque se Schumacher for segundo, marca 6 pontos, Hill em sexto marcaria 1 ponto, seriam 5 de diferença, com os 5 que o alemão já tem, 10 pontos, pontos suficientes para que ele possa comemorar o título de 1994. A corrida começa com chuva, com pista molhada, as posições de largada na primeira fila, Schumacher conquistou a pole position, 1:37.209, isso não vale nada como tempo, porque o tempo de cada volta será acima dos 2 minutos, ou próximo aos 2 minutos, com a pista molhada. Hill larga a seu lado na primeira fila, a segunda fila traz Frentzen e Mansell, a terceira Herbert e Irvine, a quarta fila Alesi e Hakkinen, a quinta fila Martin Brundle e Rubens Barrichello. Christian Fittipaldi larga na 9ª fila, na 18ª posição. Esses foram os tempos conseguidos com pista seca no treino de sexta-feira, a madrugada ainda de quinta para sexta no Brasil. Hoje pela manhã no warm-up, Christian Fittipaldi deu uma rodada, saiu da pista, mas não chegou a bater. E confirmando que é bom em pista molhada, Martin Brundle voltou a ser o mais rápido. Brundle virou 1:57.837. Mansell foi o segundo, Frentzen o terceiro, Landel o quarto, Hill o quinto, Alesi o sexto, Schumacher o sétimo, Irvine o oitavo, Rubens Barrichello foi 12º e Christian Fittipaldi, como rodou, deu apenas 6 voltas, ficou com a 25ª posição no warm-up hoje pela manhã. Aí vão eles girando pelos 5.864 metros do circuito de Suzuka, a reta, a curva dupla, a parte do carrossel, a sequência de curvas ali direita e esquerda, já vindo para a parte oposta do circuito. Depois dessa subida eles têm um ponto de velocidade, passam a acelerar, uma curva de alta puxada para a esquerda. Aí depois desta curva para a direita eles vão para a passagem pela ponte, vão cruzar por baixo da pista no outro setor do circuito. Aí nesse ponto a tomada da curva à direita, passando pela ponte e se encaminhando para a freada forte do Hairpin, está logo ali na frente. Aí o Hairpin, uma curva que fica complicada na chuva, o traçado tem que ser mais aberto e a freada é difícil, eles chegam em velocidade, é uma freada muito forte para esse Hairpin. A própria retomada de velocidade também é complicada depois do Hairpin. Você pode botar muita potência, tracionar demais na pista molhada assim. E aí eles partem para a parte de alta velocidade por trás do circuito, que vai levar para a chicane que traz para a reta dos boxes. Aí o Schumacher diminui o ritmo, o Hill está ali, não pode ultrapassar. Logo atrás vem ali o Frentzen, atrás do Frentzen o Mansell, logo depois de Mansell John Herbert, atrás dele Irvine. Aí a parte de alta antes da chicane. Deu lá uma estilingada, deu uma esticada o Schumacher, e o Hill determina um ritmo bem mais lento ali atrás dele. Você viu que passou o Schumacher e depois vem o Hill no ritmo bem mais lento, segurando
os outros 24 carros. Aí a freada para a chicane, que mudou um pouco no seu traçado original do que ela era até a corrida do ano passado. E aí o mergulho que traz para a reta do box. É muito importante lembrar que esta pista é uma pista complicada, com chuva é uma pista difícil. E como era uma pista que tinha muitas ondulações, o asfalto foi refeito para essa corrida. A pista não tem mais os bancos, não tem mais as ondulações, mas o asfalto está muito liso. E olha só os flashes espocando ali, na mania dos japoneses de tirar fotografia de tudo que possa passar ali à sua frente. Aí o Schumacher dá mais uma limpada, vai buscar o seu posicionamento no grid. E uma corrida, já o Reginaldo Leme vai falar, uma corrida que tem tudo para trazer muitas emoções. A vantagem seria normalmente de Damon Hill com Williams. Tem mais carro para esse tipo de pista onde o motor é muito importante, fala mais alto o motor Renault da Williams do que o motor Ford da Benetton. Mas principalmente na chuva, a diferença de braço, de capacidade, de técnica, acaba se acentuando ainda mais em favor de Schumacher. Aí o Katayama, o herói local. Katayama larga na 14ª posição, na 7ª fila. Aliás, a 7ª fila é toda da Tyrrell. 13ª posição para Blundell. 14ª posição para Katayama. Vai passando ali a bandeira verde. Vai pintar a luz vermelha. Vamos para a largada da corrida que pode decidir o Mundial de Fórmula 1 de 1994. Aí pintou a luz verde. O Schumacher já larga para cima do Hill. Você viu como o Schumacher largou e já mergulhou ali para dentro. Hill vem sustentando a 2ª posição. Frentzen tenta ir por fora. Os dois juntos, quase que Hill já fica. Frentzen é o terceiro, Mansell é o quarto. Alesi sempre largando bem, já ocupa a 5ª posição. Alesi, que largou em 7º, já ocupa a 5ª posição. Schumacher, Hill, Frentzen, Herbert, Alesi, Irvine, ficou para trás do Mansell. Aí você confere. Schumacher na 1ª posição, o Hill vem ali, depois Frentzen. A 4ª colocação, o Herbert, que pulou, ele que estava na 5ª posição. E o Schumacher consegue assumir a ponta, a largada acaba sendo limpa, apesar da pista molhada. Uma câmera colocada aí no asfalto, a passagem dos carros, você vê a água. Já vai para a primeira freada no hairpin. Schumacher. Sempre os flashes espocando ali da torcida japonesa. Hill, Frentzen em terceiro. O quarto é Herbert, o quinto é Alesi, o sexto é Nigel Mansell. Mansell, que largava na 4ª posição, não largou bem, perdeu 2 posições, cai para a 6ª posição Nigel Mansell. Aí já vem se aproximando para completar a primeira volta Michael Schumacher. Total de 53 voltas no Grande Prêmio do Japão. Aí Schumacher vem para a freada da variante que traz para a reta dos boxes, depois dessa parte de alta. Aí logo à frente, o Hill já vem ali sem enxergar quase nada, uma cortina de água ali atrás dele. Faz aí a chicane para completar a primeira volta. Hill vem logo ali atrás, Schumacher já vem para completar esta primeira volta de um total de 53 no Grande Prêmio do Japão. Os pilotos vão precisar de toda a concentração. Você viu ali a trilha de óleo ali brilhando no asfalto, no meio, fora do traçado normal. Hill. E aí já vai saindo o Frentzen, que vem ocupando a 3ª posição. Já escapou ali na 2ª perna e volta perigosamente na pista. O Frentzen, que vem ocupando a 3ª posição, escapou. Aí a Larrousse também com problemas. Aí Schumacher sempre liderando. Você tem a câmera colocada ali na parte traseira, pela direita do carro de Schumacher. Pista muito molhada, muita água caindo. Rubens Barrichello
tem a 14ª posição. Ele largou em 10º, também não largou bem, caiu, está em 14º neste momento. E repare como o Hill vai se aproximando do Schumacher. Vai tirando essa diferença, vai se aproximando do Schumacher, já vai botar pressão em cima do Schumacher. Já não temos o Frentzen ali na 3ª posição. Terceira posição é do Herbert. O quarto é Alesi. Mas os dois já vão abrindo e o Hill vai começando a botar pressão em cima do Schumacher. A primeira participação do Reginaldo Leme. O Schumacher largou bem, você vê a largada de novo aí. Mas olha como o Schumacher jogou o carro para cima do Hill para evitar qualquer problema, tem que disputar a primeira curva com o Hill. O Mansell ali ficando para trás. No meio daquela confusão toda, o Herbert que largou muito bem. E também o Alesi, que vinha pelo lado de fora. O Mansell ficou ali para a 6ª posição. E dava a impressão, Reginaldo, que o Schumacher com 2 voltas ia abrir e despachar o Hill. Mas o Hill vem para cima do Schumacher para botar pressão logo no início da prova. Bom dia, amigo da Globo. O Hill, desde que chegou ao Japão, falou que vinha para tudo ou nada, vinha para cima do Schumacher, que não ia permitir sequer a pole position. O Schumacher deu mais sorte porque fez a pole no primeiro dia, choveu no outro e o Hill não pôde fazer nada. Mas era de se esperar que ele realmente não deixasse o Schumacher se distanciar muito, porque a potência do motor Renault é muito maior. Ele tem essa pista a seu favor. Você vê esses pontos em que exige muito do motor, como são em subida. Daí em diante, por exemplo, tem uma subida longa que vai entrar em reta. Então a potência do Renault ajuda muito o Damon Hill. Agora o Schumacher, que é muito mais piloto que o Hill, se aproveitou nessas condições de pista molhada, fez uma largada ali, indo tudo para a direita, de forma a não permitir qualquer chance de uma tomada melhor do Hill, e faz um traçado evitando o óleo, evitando qualquer problema aí que possa ter sido deixado por outro carro nas curvas. Agora, é uma corrida longa, normalmente já longa, com pista molhada ainda mais. E os pilotos vão ter problemas aí, porque você manter a concentração o tempo todo, sem um erro de jeito nenhum, com a menor possibilidade de um erro, e você vê com o mesmo Schumacher, que é um piloto de habilidade, e a informação de Suzuka que chove ainda mais agora, aperta mais a chuva, você vê como o carro balança, ele tem que às vezes mudar de trajetória no meio de uma curva, você vê que a possibilidade de um erro é sempre muito grande. Então, no mínimo, o Hill tem que botar pressão para cima do Schumacher para provocar um erro. Aí nós vamos com 3 voltas, um total de 53. O Reginaldo se referia a uma corrida longa. Ayrton Senna venceu em 93, fazendo as 53 voltas, os 310,792 quilômetros, em 1 hora, 40 minutos e 27 segundos. Se nós imaginarmos que eles andem aí, normalmente 20 segundos acima do que o normal com o tempo seco, a cada 30 voltas nós teríamos 10 minutos. Aí a bandeira amarela na pista. A cada 30 voltas teremos uma diferença de 10 minutos. Praticamente chegaremos aos 20 minutos. A corrida vai chegando proximamente às 2 horas. Aquela bandeira amarela é o safety car, porque o Herbert, ia dizer agora, o Herbert bateu na reta. Ele saiu na reta. Quando ele saiu da chicane antes da reta, já saiu escapando, saiu acelerando. O Herbert bateu na reta. Mais um que bate na reta agora, Mark Blundell. Eu chamei a atenção quando eles completavam a primeira volta, que tinha uma trilha de óleo muito forte, que brilhava ali no meio da água da reta. O Johnny Herbert, que seria importantíssimo na prova para o auxílio ao Schumacher, nessa briga direta com o Hill, como o Mansell seria importante no auxílio para Damon Hill. O Herbert, com apenas 4 voltas, bate na reta. Tá ali o Blundell também parado. O safety car está na pista, eles têm que manter a posição. Depois que isso foi instituído nos últimos 2 anos, aconteceu no Grande Prêmio Brasil de 93, também por motivo de chuva. Isso muda bastante o panorama da corrida, porque o Mansell e o Herbert seriam peças importantes aí. O Mansell a favor do Damon Hill e o Herbert a favor do Schumacher, seus companheiros de equipe. Isso mais um muda carro, bastante. Mais um carro bate na reta, a Sintec está aí também batendo na reta.
muito óleo misturado com essa água é um problema. Só com chuva esse circuito já é um problema muito sério. Aí você mistura essa água toda e o japonês está sentindo ali. Aí é o Blundell. Esse é o Blundell ou o Katayama? Primeira informação do Blundell, mas esse é Katayama. Ele está sentindo bastante o Katayama. Foi ele que bateu ali na reta e vai sentindo a perna o que o Katayama. Então você pega uma pista de asfalto liso, põe ali toda aquela água e joga o óleo por cima, ou seja, a aderência ali é zero, chega a zero. Que vai voltando, como nós dizíamos, a corrida pode chegar a 2 horas, ainda mais agora com o safety car na pista. Vamos ver. Ou ela pode até ser encerrada com 3/4 de prova, dependendo do diretor de prova, como ele sentia a pista. Agora eles devem estar ali conversando, discutindo, porque realmente a situação é caótica na entrada da reta. Nesse momento, a única possibilidade que não existe é se anular a largada e fazer de novo. Porque já foram completadas 2 voltas, até porque, olha aí o ponto de batida de um dos carros aí na reta. Até porque, enquanto o safety car está na pista, a corrida está continuando. Quer dizer, o tempo está contando e a corrida está valendo. Então já foram completadas mais de 2 voltas, então não existe a possibilidade de uma nova largada anulando tudo que aconteceu até agora. O que pode é realmente a corrida ser interrompida. Aí sim, antes de completados os 3/4, aí seria uma nova largada, mas valendo a primeira parte, somando-se o tempo das 2 baterias. E completados os 3/4, ela seria naturalmente encerrada antes de completar o número previsto total de voltas. Agora, muito complicado esse início e realmente, como disse o Galvão, com o asfalto que já era liso, recapeado, ficou mais liso ainda, chuva forte desse jeito, qualquer mancha de óleo, você vê pelo brilho onde tem um pouquinho de óleo, tanto que o Schumacher várias vezes estava efetuando uma tomada de curva, ele teve que mudar totalmente, aí realmente se complicam muito as coisas para os pilotos. Quem acabou se dando bem com isso foi a Alesi, porque a terceira colocação era do Frentzen. Ele saiu logo no final da primeira volta nesta curva aí, no final desta curva, e depois com a batida do Herbert na entrada da reta, o Alesi acabou ficando com a terceira posição e Mansell recupera a sua posição original, a 4ª posição. Ele, Mansell, que tinha perdido 2 posições, estava em 6º. Portanto, quando tivermos o reinício da prova, este que aí está, o líder do campeonato, Schumacher, será o primeiro, com o Hill na 2ª posição, com Alesi em 3º, Nigel Mansell em 4º. São os 4 primeiros colocados. Em 10º, Mark Blundell. Aí chegando aí o carro do Katayama. Rubens Barrichello, 12ª posição. Vamos confirmar a posição de Christian Fittipaldi nesse início. Bem lento. Da parte oposta do circuito, vai bem lento o Schumacher. Ali dá uma esticada. Eles vêm chegando já para a chicane. Quando eles largarem, estarão com 11 voltas. Chuva, frio, neblina, a complicar a vida de todo mundo em Suzuka. Com as luzes apagadas já desde o início da volta anterior, sinal de que a largada seria nessa volta, o safety car. Um pouco mais à frente você vai ver que o safety car vai puxar ali para a direita, vai para os boxes. Ali o Schumacher, o Hill colado, Alesi, o Mansell, atrás do Mansell, o Brundle, atrás do Brundle, o Mika Häkkinen. Aí, vai para os boxes o safety car. Ele já vem para a reta dos boxes. Vão receber a bandeira verde logo ali à frente, já vai esticando o Schumacher, Hill, Alesi, Mansell mais atrás. E vai-se embora Schumacher. Bota a velocidade, a bandeira verde agitada. Vai embora Schumacher na 12ª volta, de um total de 2 horas de prova. Das 10 voltas, ele vem pela 11ª. São 10 voltas completadas, 43 para o final. Mas seguramente vamos ao tempo limite.
de 2 horas. Aí Schumacher, que é o primeiro, uma largada bem mais sossegada do que a normal. Já vai abrindo um pouquinho em relação a Hill, que é o segundo. Não adianta o Hill andar tão perto, senão não vai enxergar absolutamente nada. E mais uma batida. Mais uma batida. Aí o Lagos. Veio da 3.000. São 3 carros batidos, né? Aí vai virando o Martini e Alboreto, os 2 Minardi. Pierluigi Martini e também Michele Alboreto. Lagos com a Ligier e Pierluigi Martini e também Michele Alboreto, os 2 pilotos da Minardi. Aí o Alboreto, o capacete tradicional, azul, amarelo e branco. E vai chegando ali o Martini, ó, com seu capacete mais branquinho ali. E aí o Alboreto faz um gesto típico do italiano, como que ele diz: o que você fez? O que houve? O que tá pegando? E vem Schumacher na ponta. Aí a repetição, quando o Christian ia passando lá no meio da reta, ó. Você vê o Lagos. E agora é Berger. Gerhard Berger. A pista definitivamente não tem condições. Você viu que o Lagos foi ao aquaplaning também no meio da reta. E agora é Berger. Mal dada a largada, 4 carros já estão fora. Gerhard Berger, Alboreto, aí o Giantotti. Mas não há a menor condição dos carros se sustentarem na pista com essa chuva. Schumacher, Hill, Alesi e Mansell são os 4 primeiros sempre. Frentzen é o 5º. Confirmadas as 5 primeiras posições e os carros vêm todos eles balançando na reta. Naquele mergulho, quando sai da chicane, ele vem balançando na reta, o carro entra em aquaplane ali. Ele perde o contato físico do pneu com o asfalto. Faz uma camada de água por baixo e aí o piloto vira passageiro dentro do carro. Eu não quero secar não, mas você vê que o único que anda rápido e sem errar é o Schumacher. Aí o Schumacher, firme na ponta, virou a última volta em 2:02. E o Hill virou 2:05.960, praticamente 2:06. Já 4 décimos. Aliás, 4 segundos de diferença de Schumacher para Hill em apenas uma volta. Vamos ver o que vai acontecer naquela corrida ali que o Ed Jordan deu para a Torre, dando a pista de que exigir a parada da prova, que o problema não é nem aí, o problema é na reta. Vamos ver o Schumacher que vai se aproximando da reta para ver o comportamento da Benetton de Schumacher ali na reta. Nós vamos na 12ª volta. Mas o importante é que nós vamos aí com 36 minutos e 40 de prova, de um total de 2 horas. 3,7 a diferença para Hill, depois Alesi, Mansell, de Mansell para Frentzen, vem coladinho no Mansell, Frentzen. E aí o Hill. Olha que eles atravessam bem a reta. O Alesi também já completou em 3º. Mansell em 4º, Frentzen coladinho atrás dele em 5º. Você viu ali o Alesi. Depois vem Brandon em 7º, Hakkinen. Apenas os 7 primeiros por enquanto. Completando esta 12ª volta, Morbidelli sustenta a 8ª posição. A 9ª posição é de Blundell. Irvine é o 10º. Rubens Barrichello é o 11º colocado, porque Berger já está fora. Panis em 12º. E aí vai surgir Christian Fittipaldi, 13ª posição. Os 13 primeiros já completaram a 12ª volta. O futuro já começou. 95, Globo e você, 30 anos. Fórmula 1 94. Oferecimento Havaianas, Ford Ranger, Colinos, Biotônico Fontoura e Brahma Chopp.
Você viu que na volta anterior a diferença de Schumacher para Hill era de 3,7. E aí você vai acompanhando Schumacher, a câmera colocada no bico do carro, a tomada frontal ali de Schumacher. E ele já vem para completar a 13ª volta. Sempre andando firme, tem um talento imenso o alemão Michael Schumacher. Contorna a chicane e vem outra vez para a reta do box, onde aconteceram quase todos os problemas. Aí o Schumacher completando a volta. Hill passa agora, Schumacher é o primeiro, Hill confirma a segunda posição. Aí você vai com o Schumacher. Alesi completa, também Mansell. A diferença subiu de 3,7 para mais de 6 segundos. Virou 2,01 Schumacher e virou 2,03,7. É a diferença 6,8. A diferença de Schumacher para Hill. Em apenas uma volta ele saiu de 3,7 para 6,8. É um ritmo muito mais forte, a capacidade muito maior de Schumacher em relação a Damon Hill. Isso mostra que quando ele quer, ele abre uma grande diferença, ele se manda para frente. Você vê que nem dá para ver o Hill agora nesse hairpin é que você vê o Schumacher já saindo, o Hill chegando. Quem pode crescer na prova é Martin Brundle, sempre anda bem na chuva, tanto que pela manhã no warm-up, no treino de aquecimento também com pista molhada, ele fez o melhor tempo. Chegou a andar na casa de 1,57,837. O Martin Brundle com o melhor tempo hoje pela manhã no warm-up. Schumacher que anda mais rápido, a batida do Morbidelli. Batida do Morbidelli, perdeu toda a frente do carro ali, o Morbidelli, bate forte. Porque é um problema, porque quando escapa nessa pista, escapa forte. Ela tem pontos de freada forte, tem curvas de alta, e com essa pista molhada, tudo gramadinho ali, você saiu da pista, foi pra grama, ganha mais velocidade ainda. O impacto acaba sendo mais forte. Você vê que a batida foi forte realmente do Morbidelli, ele perdeu toda a frente do carro, perdeu o eixo dianteiro. Fica ali numa posição complicada o carro do Morbidelli. E aí você tem aí o replay da batida, como ele pega de frente. Você vê que ele saiu reto ali, ó. Como ele pegou de frente, perdeu toda a frente do carro. Mas desceu na boa, andando normal, o Gianni Morbidelli, que tinha a 8ª posição. Com isso, a 8ª posição passa a ser do Blundell. Rubens Barrichello é o 9º colocado. Aliás, o 10º Irvine sobe uma posição, vai para 9º, Rubinho vai para 10º. E Christian vai para a 12ª posição. Fica difícil até para os pilotos verem a bandeira amarela ali naquele local em função da chuva. E a batida foi realmente bastante forte, porque a frente ficou totalmente destruída, não sobrou nada da frente do carro do Morbidelli. É realmente a sorte dele que ele bateu girando. Como ele perdeu totalmente a aderência quando ele foi para a grama, mas ele foi girando. Então ele bateu, arrancou todas as duas rodas, quebrou o eixo, quebrou todo, mas ele continuou girando. Você vê a diferença de 7,7 de Schumacher para Hill. E outra batida, agora é Mika Hakkinen. Agora ele virou e pegou de traseira. Martin Brundle. Martin Brundle, companheiro de Mika Hakkinen. Mais um carro fora da pista. Esse estava na 6ª posição. Com isso, agora sim, o Rubinho vai para 9º, o Christian vai para 11º. Você vê aí, tá bem ali também, ali fora, o Martin Brundle. E a batida foi na freada do hairpin, que eu chamava a atenção, que é uma freada complicada. E a bandeira vermelha, a prova está paralisada mais uma vez. Com 15 voltas, valendo as posições da volta anterior. A prova está novamente paralisada e vamos ter discussões. Você viu que o Ed Jordan já correu para lá, já foi exigir alguma coisa na torre. Depois que nós tivemos o reinício em apenas 5 voltas. このスタッフの動き表情なんかを見てもかなりそうですね。慌てていると言いますか、救急車が出動します。正常な状況ではないことが伝わってきます。今こうしてご覧になれば2014年の日本グランプリを思い出す方は多々いらっしゃると思いますけれども、本当に同じようなと言いましょうか、似たようなと言いましょうか、この日の天候も含めて、また事故発生地点も含めて
歴史は繰り返すでありませんけれども、はい、本当に、今レジがここで止まります。8回目の鈴鹿でこういうことが起きるとはっていうね。マシンストレート上に止められました。こうして今赤旗ですので、今グリッドで便宜上全車がここで止まるということになります。さあレースをどうするんだ、やるんだ、いやいややめた方がいいんじゃないか、いろんな動きがこの後続きました。ロンデニス、フラビオ、ブリアトーレ、それぞれの表情です。ブランドルに戻しますと、ブランドルはドライバーズミーティングで、コースにいろいろな、キャタピラー車とかが入ってるのはちょっと考えた方がいいんじゃないかって彼言ってたんですけれどもね、こちらですね、リプレイ映像です。マーシャルの方一人が宙を浮いてしまったという状況。本当に危機一髪ですからね、ご覧の映像です。よかったです。なんとか、骨折で済んだというのは良かったと思います。94年にこういった事故がありました。そして、最近の鈴鹿ジュール・ビアンキの事故というのも、雨の中で起こってしまった事故、20年目にして歴史で起きてしまったんですよね。もしこのレースをもうちょっと早く昨年皆さんご覧になっていれば、どんな思いで10年の日本グランプリご覧になったかという気もしないではありませんが、ちょっと雨が一旦小康状態にはなりました、鈴鹿サーキット。この間、今マンセルとシューマッハですよね、約25分間レースが中断という形になります。どういうことを話しているかというのは想像にしかできないわけなんですが、競技のね、進行に対する関係者のいろんな意見ですよね。当然 FIA の競技場レベルでも検討が行われていたんですが、幸い、雨が小降りになってきて、当時の天気予報も、若干良くなるんじゃないかということもありましたんで、25分の中断後にレースは続行されることになります。やっぱりベテランのマンセル、そしてやっぱりなんといってもチャンピオンシップリーダーのシューマッハ、彼らの発言力ありますからね。そうですね、この年はサンマリノでも大きな事故がありました。それを受けて慎重にここは判断をしないといけないという状況が続きます。シューマッハバイザーを変えましたよね。クリアなバイザーにも変えましたよね。雨用に完全に切り替えてますよね、シューマッハね。つまりレースやる気だっていうことです。そうなんですよ。90年の3枚のグランプリも2ヒートレースになりました。同じことがこの日の日本グランプリで、こういう展開になるわけですね。さあ結局25分間の中断を経まして、2ヒート制ヒート2がスタートしていくということになります。レースは53周でした。赤旗が出ましたんで、3周引かれます。つまり50周です。すでに13周終了というふうになります。ですから残りが37周ということです。レースの方法は当時は2ヒートタイム合算という競技の進行になりますので、13周目のタイムとそれぞれの所要タイムと、ここから始まる37周の所要タイムの合計タイムでもって順位が決まるということになります。ですからポジションとタイム合計のポジションが、どうしても変わってくるわけですね。この辺が、当時もちょっとね、実況解説難しかったんですけれども、ドライバーとしてもちょっとややこしい。そうなんですよね。チームももちろんそうなんですね。ここでバリチョがちょっと、フィギュアがおかしいということで、今ピットでまだ、調整中ですよね。雨は本当にちょっと止んでいます。現在は見た目の順位通りですが、これから、見た目の順位と実際の順位が少し変わってくるという状況になってきます。そうなんですね。さあバリチェロ動けるか、動けるかどうか、ギアを直して、なんとかコースに戻れました。ここから隊列を追っかけていきますね。ジョーダン・ハート、バリチェロ、今シーズンはとにかくでもね、鈴鹿に来たらちょっと、
ルーキー洗礼浴びちゃいましたよね。土曜日にも大クラッシュしちゃったし、やっぱりチームメイトのエディア・バイが鈴鹿よく知ってるんで、予選も早かったですね。そういう意味でちょっとルーベンスは、この週末は鈴鹿ついてなかったですね。ご覧の隊列ですが、シューマッハとヒル、ポジションはこうですけれども、タイム的には6秒以上シューマッハが先行ということになりますよね。ジャーネジも、マンセに対して4秒以上タイム的には、先行しているということになります。これだけ雨が降ってセーフティーカー先導ということですから、もちろん燃料のその減り方というのも変わってくる。ですからね、この後レースが大きく動いていくわけですけれども、ピットストップのタイミング、給油タイヤ交換のタイミングですよね。レース戦略、これが非常に難しくなった。特にシューマッハ、ベネトンチームなんですよね。まだまだセーフティーカーラン続いています。シューマッハは今シーズンご存知の通り、マルチストップ作戦、それをシューマッハも得意というか、チームとともにそれを完全に遂行するというのが彼らの勝ちパターンでしたから、つまりマルチストップですよね。1ストップじゃなく2ストップ3ストップ、ですから当然日本グランプリもそれ前提でベネトンチームはレース戦略を練っていました。一方のウィリアムズ・デーモンヒル、そしてジャン・アレジはこの天候を見てですね、やっぱり1回ストップがいいんではないかという判断を下していたんですよね。この辺りチームのレース戦略の違いというものが、こうしたセーフティーカー赤旗でもって大きくね、レースの局面を変えていくんですね。ちょっと水煙が収まってますよね、先ほどね。まだまだセーフティーカー先導です。ここで今消えましたよね。ここでそうですね、ロータスチーム、起用されましたミカスタド、ここで燃料を入れ込みますよね。これ一つの判断ですよね。このタイミングでという、これでもう燃料はいっぱいに入ったということで、あとはタイヤをうまくケアすればっていう考え方ですね。ミカサドも彼も日本の F3000 育ちですから、起用されて、予選はうまくいかなかったんだけれども、レースしっかり走り込んでいきます。ミカ・ハッキネンとともに技を磨いたというカード時代でした。そうですね。フィンランドです。デーモンヒルはさっきのNona posição do Christian. Schumacher, Hill, Alesi, Mansell, Frentzen, Hakkinen, Blundell, Irvine e Christian Fittipaldi na nona posição. O computador que já tinha dado 1h33 estava errado, depois deu 1h10, agora mostra como 1h16 restando na prova. Já teremos a terceira largada do Grande Prêmio do Japão, e logo após o tumultuado Grande Prêmio do Japão, as emoções do esporte continuam, né? Aí nós vamos, um grande pega no boxe internacional. Nosso Kleber Machado vai trazer para todos nós Michael Moorer, que é o atual campeão dos pesos pesados, enfrentando o vovô George Foreman. Mais uma tentativa de recuperação de título de George Foreman, que foi campeão na década de 70, passou 10 anos parado, voltou. Michael Moorer, que ganhou do Holyfield, que é o atual campeão, contra George Foreman. A narração do Kleber Machado. Aí eles vêm se aproximando para mais uma largada. Schumacher, Hill logo ali atrás. Repito, prova que pode valer o título mundial de 1994. Então, depois de toda essa parada aí, há mais de meia hora, nós não tivemos nenhuma emoção. A chuva para, as condições da pista melhoram. E nós vamos com a nova largada. Lembrando sempre que já tivemos 11 acidentes, 11 carros acidentados nestas 13 voltas que valeram, aquelas que foram efetivadas realmente para a classificação. 11 acidentes. Dos 26 carros que largaram, 11 carros se acidentaram.
Schumacher vai lento, 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 lento ali. O Hill tenta balançar um pouquinho para buscar um aquecimento dos pneus. Agora ele vai dar uma esticada. Ali ele dá uma esticada, o safety car vai para o box. E o Hill dessa vez vem mais perto, hein? Da outra vez ficou mais longe, dessa vez vem pertinho o Hill. Vem coladinho no Schumacher. Ele vai tentar armar um bote ali para o final da reta. Acionou um pouco melhor ali na saída da chicane. Falta um pouco de vantagem, a Alesi vem também junto ali. O Hill tenta se aproximar do Schumacher. Schumacher busca a linha de dentro da pista. Schumacher é o primeiro, Hill o segundo, Alesi o terceiro, Mansell o quarto. Frentzen vem em cima do Mansell na quinta posição. O Rubinho Barrichello deve ter problema realmente com toda essa água ali. Mexendo na parte do capô atrás do carro. O Rubinho passou lento nessa nova largada. Largando atrás do pelotão e passou lento. Definitivamente fica complicado para Rubens Barrichello no Grande Prêmio do Japão. Christian é o 9º colocado. Você viu o aviso das 35 voltas para o final. Se eles girarem aí na casa de 2 minutos, teríamos 70 minutos. 1h10. Tá em cima da pinta do limite de 2 horas da prova. Portanto, por enquanto ainda fica valendo o tempo de 35, a marca de 35 voltas para o final. Aí Schumacher em primeiro, indo para a freada do hairpin. Hill na segunda posição, já perde um pouco de contato, já vai fugindo outra vez à frente de Michael Schumacher. Aí os carros que não voltaram depois dessas 15 voltas, Brandon, Morbidelli, Berger, Lagorce, Martini, Alboreto já são 6, Herbert, Katayama e Nui, são 9 carros. Aí Schumacher vem para completar aquilo que seria a 19ª volta. Aí vem Schumacher em primeiro, trazendo com ele Damon Hill. Alesi na terceira posição, Mansell sempre em quarto e sempre muito pressionado pelo Frentzen. Ele vem rasgando a reta. O Schumacher já não chove, mas olha a água que ele ainda joga para cima ali. E aí o Hill, tentando não perder o contato. Já grande a diferença dos dois para Alesi, que vem na terceira posição. Você viu a sombra do carro do Alesi passando, passou o Mansell e passou também o Frentzen. Só agora fechando a reta. Os 5 primeiros colocados. Sexta posição de Blundell. Sexta é Mika Hakkinen, sétimo Blundell, em oitavo Irvine, em nono Christian Fittipaldi. O futuro já começou. 95, Globo e você, 30 anos. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Ranger. Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. E Havaianas. Aí você vê no box o carro de Rubens Barrichello, como nós dizíamos, ele na largada saiu muito lento ali na reta. Algum problema aí com toda essa água no circuito. Schumacher vira 1,58,020. Vai virando mais baixo. Se tem melhores condições, já vai virando mais baixo o Schumacher. Essa volta do Schumacher já é a melhor volta da prova, porque a pista realmente está bem melhor. Mas você vê que o Damon Hill não deu certo não ativa de atacar o Schumacher ali naquela primeira volta. Então o que ele quer mesmo agora é se manter nessa posição aí, não perder distância e esperar, ficar rezando para que a pista seque, porque aí sim a maior potência do seu motor Renault lhe permitiria um ataque para tentar realmente vencer o Schumacher, porque ele tem que derrotar o Schumacher nessa corrida. E o Schumacher já baixa ainda, 1,57,285, já faz a melhor volta da prova. De novo o Schumacher. Aí a volta 1,57,285. A diferença entre os dois, você vê aquela diferença no visual, mas ela já vai se aproximando dos 10 segundos. Porque ele já trazia
aqueles 8 segundos de desvantagem que ele tinha antes da paralisação com a bandeira vermelha. Então, você tem essa diferença visual, mas na soma dos tempos já passa de 10 segundos a vantagem de Schumacher para Damon Hill. 9.688. Para sermos precisos, a vantagem de Schumacher para Damon Hill na volta anterior. Já vai vir acima dos 10 no final desta volta. Aí vem o Hill que tem que apertar para tentar de todas as formas tirar essa diferença. E o Alesi vem segurando todo mundo, enquanto os dois ponteiros já viram na casa de 1,57, já virou 57,2. O Schumacher na volta anterior. O Alesi vai segurando realmente a turma ali atrás e está virando 2,00. Virando praticamente 3 segundos mais lento do que os dois primeiros colocados. E com isso o Alesi vai formando aquela fila e vai segurando todos que vêm atrás dele. Mansell, que é o quarto, Frentzen, que é o quinto. O Mansell também virou 2,00,032. Olha a balançada que deu ali o carro do Hill. E o Schumacher vai para o box. O Schumacher vai para o box. Já tem ali que fazer reabastecimento, troca de pneu, no caso, não trocando para pneu slick, não é necessário. E não há o desgaste com a pista molhada assim do pneu biscoito. Vamos ver se vamos ter troca ali. Eles estão trocando, não é necessário, mas também, já que tem que fazer o reabastecimento, eles estão trocando. Com isso, o Hill assume a ponta. A parada em 8 segundos, o bom trabalho ali da equipe Benetton. O Schumacher vai voltar. Ele que tem a liderança do campeonato, quer abrir 5 pontos mais nesta prova para já comemorar o título de campeão no Japão. Hill passou. Alesi que vinha lá atrás também. Aí você vê Hill, que é o novo líder. O Hill voltou a virar na casa de 1,57, 1,57,7 na volta anterior, quando o Schumacher foi para os boxes para troca de pneu. Já vai começando a fazer trilho ali. Está muito molhada a pista, mas em alguns pontos já dá para se perceber o trilho. Aí Rubens Barrichello abandonando a prova. Faz outra parada, vai abandonando definitivamente, irritado. Não foi um bom fim de semana para Rubens Barrichello. Ele foi com muitas esperanças para o Japão. 2 batidas fortes só no sábado. Uma no treino livre e outra no treino de classificação, muito forte. E na corrida, nada deu certo. Na largada ele já perdeu 4 posições. Depois foi beneficiado por uma série de acidentes. Estaria na 9ª posição a essa altura. Mas a água criou sérios problemas ali para o seu carro. Parou antes da 3ª largada. Largou fraco, voltou para o box e finalmente abandona a prova. Christian segue firme na 9ª colocação. E aí o Hill. Vamos conferir as posições ao final desta volta. Ver exatamente a posição do Schumacher. Aí o Hill passa em primeiro. Essa diferença de 8,6 era na volta anterior, na soma das duas. Alesi é o segundo. Mansell é o terceiro. Isso na pista, né? Frentzen em quarto. Você vai vendo Alesi e Mansell. O quinto é Mika Häkkinen. Aí você vai vendo Alesi e Mansell. É claro que isso que nós dizíamos era a posição na pista. Mas no computador as posições são diferentes porque tem a soma dos dois tempos. O Schumacher na pista vem na 6ª posição, mas na soma dos tempos ele é o segundo colocado. Então temos Hill, Schumacher, aí depois vem Alesi, Mansell e Frentzen. A posição do Schumacher na pista atrás do Frentzen, mas na verdade na soma dos tempos ele está na frente de Frentzen, na frente de Mansell e na frente de Alesi. E você vai aí com a câmera colocada no carro de Alesi e vendo ali a pressão forte que o Mansell faz em cima do Alesi, com um traçado diferente, vindo mais por fora, evitando aquele traçado de pista seca, onde fica muita borracha. E onde tem borracha com água ali é muito complicado.
Olha, nessas 3 corridas que eu vi o Mansell fazer em Fórmula 1 esse ano, o Grande Prêmio da França, o Grande Prêmio da Europa, umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás em Jerez, e essa aqui agora, indiscutivelmente é a melhor. Tá parecendo o Mansell dos velhos tempos. Lá vem o Leão. Olha, o Mansell aí tentou ultrapassagem, recolheu ali atrás do Alesi. Você vai de carro, você tem... Olha, isso é o que o Mansell tá vendo, meu amigo. Ou seja, quase nada. Ele vai outra vez para cima do Alesi. Rio baixa de 1,57, virou 1,56,9. E o Mansell vai tentar ir na força de motor. Buscar o vácuo para tentar ultrapassar no fim da reta. Há 3 anos foi no final dessa reta que ele tentou tirar do vácuo para fazer uma ultrapassagem na 10ª volta. Tentar ultrapassar Ayrton Senna, saiu da pista. E aí o frente separado. E aí o Senna conquistava o tricampeonato. Rio primeiro, Schumacher o segundo, Alesi o terceiro e Mansell o quarto. Isso na soma dos tempos. E o Frentzen, que vem aí na 5ª posição. Parou, trocou pneus. Reabasteceu. Vamos ver depois da parada do Rio, porque agora na pista o Rio é mais rápido que o Schumacher. Isso é importante. O Schumacher está virando na casa de 2 minutos e o Rio está virando 1,57. Isso é muito importante porque pode significar, inclusive virou 1,56,9, a melhor volta da prova do Damon Hill. Mas isso pode significar que na troca algum problema aí do carro do Schumacher, que ele já não consegue o mesmo equilíbrio. É diferença de peso, principalmente, além de ter trocado os pneus, mas principalmente a diferença de peso. Ele vai com o carro mais pesado, é mais complicado também para você andar nessas condições aí na pista molhada. A gente tem que ver quando o Rio parar, quando ele voltar, qual vai ser também a performance do Damon Hill. Por enquanto o Rio vai levando vantagem com o carro mais leve e vai tirando aqueles segundos que o separavam do Schumacher. Tem o primeiro lugar na pista e na prova o Damon Hill, porque não fez a parada para reabastecimento e troca. E o Mansell continua botando pressão ali em cima do Alesi. Nessa água toda, Alesi e Mansell. Se o Mansell tiver com apetite de novo do leão, isso aí pode dar besteira, hein? Olha só como botou melhor tração na pista o Alesi. Aí deu uma fuga ali do Mansell. Os flashes continuam focando em toda a arquibancada ali no circuito de Suzuka. Aí Alesi em terceiro, a vantagem de 5 segundos que ele tem para o Mansell. Porque o Mansell está próximo aí, mas traz a vantagem da primeira parte da prova. É sempre bom lembrar para você. Traz a vantagem da primeira parte da prova de Alesi. E aí o Rio segue firme na ponta, pelo menos até a sua parada para reabastecimento e troca de pneu. O Rio que na soma dos tempos, já corrigida, a diferença em relação ao Schumacher chega a 18,7. É uma boa diferença. Sai o Blundell do box. Blundell que está na frente do Christian. O Rio volta a virar 57 baixo, 57,1. E o Schumacher volta a virar 2,00. Então praticamente mais 3 segundos nessa volta do Rio em relação ao Schumacher. O que seria para o campeonato fantástico, né? Se o Rio conseguisse dar essa virada em cima do Schumacher nessa prova. Porque a diferença é de 5 pontos. Se o Rio conseguisse vencer o Schumacher em segundo, a diferença cairia para 1 ponto apenas, levando a decisão para Adelaide, na última prova do campeonato. E aí o Rio. Mas a Williams está preparada para uma troca. Vamos ver quem vem, se é Rio ou se é Mansell. O Rio já passou. E olha o Mansell em cima da Alesi. Sempre nesse ponto. Mas aí ele bota de lado e tem que recolher. E vem a curva ali à esquerda e logo na frente vem a freada. Ali a freada para Chinquene. Está pronta no box para uma troca a Williams. Mas Rio já completou a volta. Aí vem Alesi, vem Mansell. Mas atrás vem Schumacher. Na pista no momento Alesi é o segundo, Mansell é o terceiro, mas na soma dos tempos Schumacher é o segundo, Alesi é o terceiro e Mansell é o quarto.
Alesi passa a ser o segundo colocado no final desta volta. Na soma dos tempos, está perdendo muito tempo realmente Schumacher. Alesi passa a ser o segundo colocado. Então na soma dos tempos nós temos Hill em primeiro, Alesi em segundo, Schumacher em terceiro e o Mansell permanece em quarto, porque ele tem 5 segundos de desvantagem na soma dos tempos para Jean Alesi. Isso prova que o Schumacher realmente tem problema, quer dizer, ele está andando mais lento que o Alesi empurrado pelo Hill, pelo Mansell, e a coisa começa a se complicar e fica aí, como a gente disse aí no começo da prova, fica aí até uma possibilidade de uma dobradinha Williams, que aí sim, aí funcionaria muito bem o esquema, porque esse é o papel do Mansell, ajudar o Damon Hill, e aí complicaria as coisas para o Schumacher, se bem que ele, no traçado de Adelaide, na Austrália, ele seria de novo, voltaria a ser de novo um favorito. Se bem que a essa altura, para nós termos uma dobradinha, o Mansell teria que passar e tirar esses 5 segundos, é o que ele quer. E na hora que ele passar, ele vai tirar esses 5 segundos, porque o rendimento do seu carro é muito melhor do que o rendimento do carro de Alesi. Ele tenta fazer ali um X em cima do Alesi, lá vai o Leão. Tá faltando só botar um pouquinho as garras mais de fora para voltar a ser o Leão. Mais carga ele tem, bota de um lado, do outro, na chuva, aí recolhe. Bonita tomada com a câmera do carro do Alesi. Vamos, Leão, vamos, Mansell, acorda. Aí na madrugada deste sábado para domingo, nós vamos nos aproximando das 4 da manhã, horário de Brasília. E o Mansell bota a pressão em cima do Alesi. O Alesi sabe também. Se o Mansell passar, vai embora. E vai tirar aí esses 5 segundos que ele tem de vantagem. Vamos gritar aqui para ver se a gente acorda o Leão. Na última corrida no Grande Prêmio da Espanha, o Leão estava manso. Agora ele começa a botar as garras de fora de novo. Aí vem o Mansell. Vai para cima do Alesi. Na parte de alta velocidade, nas curvas de alta, na parte oposta da pista, tem muita vantagem o Mansell. Vê como ele faz o traçado mais por fora. E na chuva se vem realmente num traçado diferente para evitar o emborrachamento. Para fugir do emborrachamento da pista. Onde a pista está mais emborrachada, com a água ela fica mais escorregadia. Ele vai mais lá fora até para tentar tracionar melhor, para tentar armar o bote. Para cima do Alesi. Aí na freada do hairpin. E na chuva não adianta. Você com muita sede ali, numa freada, e tiver que recolher, você fica muito para trás, que foi o que aconteceu na entrada da chicane na volta anterior. Aí é que o carro do Mansell rende muito mais. Aí essa parte de alta, repare, como ele vai inteiro para cima do Alesi. Deu uma balançada o Alesi, vem por fora, ele sempre fica por fora. O Alesi sacrifica o traçado. O normal ali na chuva seria também o Alesi arredondar e ir lá por fora, mas ele fica por dentro para ficar com a perna esquerda da curva para evitar a ultrapassagem do Mansell. Outra vez ele tira. Agora foi mais, hein? A outra vez tem que recolher. Também ele fica tentando induzir o Alesi ao erro. E a situação do Mansell não é nada confortável. Andando ali atrás, tendo que arriscar na chuva, sem ver praticamente nada naquela parte de alta. E menos confortável ainda é a do Alesi, tendo um Mansell ali enfiando o bico para todo lado. Agora você vê que os três, o Hill, o Alesi e o Mansell, continuam andando mais rápido que o Schumacher. O Schumacher deu 1,59, o Hill 1,57, Alesi e Mansell 1,58. Você vê que vai diminuindo o peso, vai gastando combustível, vai baixando o tempo o Schumacher. Quero ver esses aí, quando botarem combustível, ficarem com o carro pesado. Schumacher já vira 1,58,900. Já vira 1,58,9. Aí o Frank, você viu antes o Jean Todt, aí vê o Frank Williams. Vai perdendo peso o carro do Schumacher e ele vai passando a ter um rendimento melhor. É em cima disso que ele vai apostar na parada para reabastecimento, principalmente do Damon Hill. A briga aí é feia realmente entre o Mansell e o Alesi, até porque o Alesi, que não tem uma situação muito boa na Ferrari no momento, é um dos pilotos que pode ocupar o lugar que o Mansell quer na Williams, empurrado pelo motor Renault, empurrado pela Renault, que gostaria de ver um francês na equipe Williams. Então o Alesi é um que tem grande chance de ocupar esse lugar que o Mansell está lutando de todas as formas para conseguir em 95. Na soma dos tempos, o primeiro é Hill, o segundo
é Alesi, o terceiro é Schumacher, o quarto é Nigel Mansell, que vai lá fora dessa vez. A quinta posição ainda de Frentzen, em sexto Mika Hakkinen. E Damon Hill vai para o boxe finalmente. O Mansell força, outra vez ele tenta, ele tinha que colocar do lado aí para ficar por dentro da curva. Aí o Hill. Vamos ficar de olho na troca do Hill e principalmente no tempo que o Hill vai rodar com o carro pesado. Garanto que ele vai começar a rodar acima dos dois. 9.2 e vai voltando o Damon Hill. No trabalho de boxe, a Williams perdeu. O Schumacher fez 8 cravados e o Hill 9.2. E o Hill vai voltar ali junto, olha só. Olha a encrenca, Alesi passa e Mansell também. Ele volta atrás da briga de Alesi e Mansell. E isso é muito bom para o Schumacher. Muito bom para o Schumacher, porque o Alesi tem um ritmo mais lento do que as Williams. Ele tem um ritmo mais lento do que as Williams. E pode segurar, e como ele está segurando o Mansell, segurar também o Hill. Isso é bom para o Schumacher. Na pista agora, Alesi é o primeiro, Mansell é o segundo, Hill é o terceiro. Mas essa diferença de Alesi para Hill é menor do que a diferença que Hill tinha para Alesi quando a prova foi paralisada. Aí repare que o Hill vai ter até dificuldades para acompanhar, porque o carro mais pesado vai complicar um pouquinho a vida do Hill. Se ele começar com o carro pesado a rodar bem abaixo dos 2 minutos, aí sim ele vai complicar de vez a vida do Schumacher. Aí o Alesi virando na casa de 58, o Mansell que tinha ficado um pouquinho para trás na volta anterior, fez uma volta mais rápida que o Alesi agora, completando essa volta anterior. 1,57 e 1,58 para Alesi. Ele mostra volta após volta que tem mais carro, que se passar vai embora, mas ele não consegue a ultrapassagem. Aliás, Suzuka não é um circuito de fácil ultrapassagem. Mansell vai para o box. Mansell vai para o box. E vamos ver se o Hill consegue chegar ali no Alesi. Se o Hill prometeu que nessa corrida não ia ficar pensando muito, ia pro tudo ou nada, se ele chegar ali no Alesi, não pode perder tempo como perdeu o Mansell, tem que ir para cima. Você vê o Mansell chegando e foram passando lá Frentzen, Mika Hakkinen. Aí 9.1. Também a gente tem que considerar que o motor Renault consome mais do que o motor Ford. Então, a Williams tem que pôr mais combustível do que a Benetton. Tanto que o trabalho no carro de Hill foi 9.2, no carro do Mansell 9.1 e o trabalho no carro do Schumacher, que você viu aí, foi de 8 segundos cravados. O motor de 8 cilindros, esse aí o Ford, um V8, e o motor Renault, o motor de 10 cilindros, um V10. E ali o Irvine vai para cima do Mika Hakkinen. Fazendo inclusive a ultrapassagem ali em cima do Mika Hakkinen. Então vamos conferir agora, depois do final desta volta. Voltou a virar na casa de 2 minutos, 2:00 o Schumacher. Ele já tinha chegado a virar em 1:58,9, já com menos peso, seria normal ele vir abaixando. Aí a vantagem ainda de 1.9 do Hill para o Alesi. É aquela vantagem que ele trazia da primeira parte da prova. Fica fora agora o Blundell. Nesse ponto aí que já deu tanta confusão. Max Blundell passa reto também e fica fora da prova. É menos 1 ali à frente do Christian Fittipaldi, que vai ganhando posições. Então 1.9 é a vantagem real de Damon Hill em primeiro para Alesi, que é o segundo. Schumacher permanece na terceira posição, mas o Alesi também vai ter que parar para reabastecimento. Continua andando mais rápido o Alesi do que o Hill, com isso a diferença cai para 0.1
85. Hill, Alesi, Schumacher, Mansell, Hakkinen, Irvine. São os 6 primeiros. O Irvine passou o Hakkinen na pista, mas na soma dos tempos continua atrás. E Mika Hakkinen para o seu reabastecimento. Vai voltando a pista Mika Hakkinen. Agora sim o Irvine leva vantagem para ganhar aí essa 7ª posição. Já vai virando abaixo dos 59, volta a virar na casa de 1,58, 1,58,3. A última volta de Schumacher. Lá vai o Schumacher em busca de Alesi e de Hill. O futuro já começou. 95, Globo e você, 30 anos. Fórmula 1 94. Oferecimento Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. Havaianas. E Ford Ranger. Aí você vai com o Damon Hill, que é o líder, mas com uma pequena vantagem, abaixo de 1 segundo apenas, em relação a Jean Alesi. 0,805 na volta anterior, vamos ver nessa. O Alesi já vai lá embaixo para completar a volta. O Hill vai aí fazendo a chicane, inicia o mergulho para a reta dos boxes. Vamos ver no final dessa volta. Na volta anterior era 0,805. A vantagem no cronômetro de Hill para Alesi. Na pista, Alesi em primeiro, Hill em segundo. Na verdade, Hill em primeiro, Alesi em segundo, Schumacher em terceiro. — 1,59,394 o Damon Hill nessa volta. 1,58,916 o Alesi, a diferença cai para 0,3. E nós vamos a 22 voltas do... Schumacher tinha virado 1,58,9 na volta anterior, vira agora 1,59,0. Mas o Hill baixou mais rápido dessa casa dos 2 segundos em relação ao Schumacher. O Schumacher perdeu muitas voltas andando acima de 2 minutos. O Hill dá a impressão de estar andando um pouquinho mais do que pode até. O carro está saindo bastante. Ele está tendo trabalho para segurar o carro na pista. Ele recebe a informação de que o Alesi, olha a diferença aqui, confirmando aquilo que nós dizíamos, 0,327. Ele deve ter recebido essa informação, tenta apertar um pouquinho, que é para levar vantagem sobre o Alesi também, e em relação ao Schumacher. Mas a vantagem foi realmente na pista toda do Hill, porque o Schumacher parou, o Hill foi para a ponta, o Hill também já parou e sustenta essa primeira posição. Aí você vai com o Damon Hill, que por enquanto é o líder da prova. Para o campeonato seria realmente fantástica a vitória do Hill. Na pior das hipóteses, tirando 4 dos 5 pontos que os separam de Schumacher. Alesi vai para o box. O Hill vai confirmar aí sua primeira posição, e com isso o Schumacher vai passar a segunda e a briga vai voltar a ser dos dois. E aí no cronômetro, na soma do que poderíamos chamar das 2 baterias desse grande prêmio do Japão de Fórmula 1. Vamos para 21 voltas para o final da prova. Aí o trabalho em cima do carro de Jean Alesi. 8,1. Volta a virar abaixo de 1,59, 1,58,9. O tempo da volta anterior de Michael Schumacher. E o Hill vira 1,59,077. Está com mais peso o Hill do que o Schumacher, virando praticamente no mesmo tempo. É boa a situação na pista e na prova de Damon Hill. É muito boa a situação de Damon Hill. A melhor volta da prova por enquanto ainda é de Damon Hill, 1,56,560. 597 para confirmar. 1,56,597. A volta mais rápida da prova por enquanto, a volta de Damon Hill. E aí vem o Hill
firme na primeira posição. Vamos agora medir no final desta volta a diferença de tempo de Hill para Schumacher. Na pista é grande, no cronômetro é menor. Quando parou para fazer o seu reabastecimento, o Schumacher levava 10 segundos de vantagem em cima do Hill. Levou mais um segundo ainda na parada de boxe. É que perdeu muito tempo nas 5 voltas subsequentes. A sua parada perdeu muito tempo, andou muito devagar o Schumacher. Ganhou um ritmo de velocidade normal, mais rapidamente, depois da sua volta o Damon Hill. E aí vem Hill para completar mais uma volta. Aí por voltas teremos 20 voltas para o final. Complicadíssimo. Grande Prêmio do Japão. O relógio. O Hill outra vez volta a virar um 59,0. Aí o Schumacher. Um 58,6 a volta de Schumacher, a diferença de 5,3. A diferença, portanto, de 5,3. E como disse o Reginaldo, vai saindo ali um pouco de traseira o Hill, confirmando aquilo que nós dizíamos, 20 voltas para o final do Grande Prêmio do Japão, que pode decidir o título mundial, mas que por enquanto vai levando mais emoção ainda para a corrida em Adelaide, na Austrália. Aí seria realmente seria bonita essa diferença em apenas um ponto. Aí a coisa fica... É quem chegar na frente. A não ser que a coisa fosse de quinta e sexta posições, porque aí o Schumacher podia até chegar uma posição atrás por ter maior número de vitórias. Mas entre primeira, segunda, terceira e quarta posições, teria quem chegasse na frente para ser campeão. Caso o Hill consiga confirmar aí a sua vitória. Aí vem Damon Hill fazendo por enquanto a corrida certa. Uma belíssima corrida de Damon Hill. Vamos mais uma vez checar a diferença no final dessa volta. Vai usando toda a pista, vai andando tudo que pode Damon Hill. Ele vem, quando ele passar ali pela linha de chegada, nós teremos 19 voltas para o final. Deu uma escapada ali o Hill, na entrada da chicane. E o Schumacher vem apertando ali atrás, você vai com o Schumacher na pista molhada do circuito de Suzuka. Um 58,7. A boa volta de Damon Hill. Joga uma sobreviseira fora ali o Schumacher. Um 58,6. A diferença é de 5,2. 5,280. Tirou apenas um décimo nessa volta o Schumacher. É impressionante como o rendimento do Hill foi muito melhor na volta da parada para reabastecimento. Quando o Schumacher partiu para o reabastecimento, Reginaldo, ele tinha praticamente 10 segundos de vantagem em cima do Hill. Depois o Hill permaneceu mais tempo na pista, fez a troca, voltou a andar num ritmo mais forte, mais rapidamente do que o Schumacher, tirou aqueles 10 segundos e botou 5 de vantagem. São 15 segundos, é muita coisa. O Hill, depois da troca, voltou em condições normais, virando o mesmo tempo que ele virava antes de fazer a troca. E o Schumacher não. O Schumacher só agora se recupera. E agora que ele recebe uma ordem da equipe dizendo que é o momento decisivo na corrida, ele realmente aperta, mas está fazendo tudo o que pode. E o máximo que ele pode, ele, que é muito mais piloto que o Hill, é andar um décimo, ou um pouco mais que isso, em relação a mais rápido que o Hill. Então é muito pouco. E o Hill chega a surpreender, porque realmente, a hora que ele está sentindo a necessidade de andar, dessa vez ele está ali executando. Até agora, mesmo com o carro saindo de traseira, ele está conseguindo. Você confere ali a posição de Christian Fittipaldi, a 9ª posição de Christian Fittipaldi, boa posição do Christian, que largou na 18ª posição. Ele que é um piloto muito técnico, vai com muito cuidado, habilidoso também na chuva, vai sustentando ali a 9ª posição, Christian Fittipaldi. O Schumacher vem fazendo de tudo na pista molhada. Outra vez 58,7 para Damon Hill.
Agora tirou o Schumacher, 1,57,8. Ele tira 9 décimos e traz essa diferença para 4,3. 4,4, para sermos precisos, a vantagem, que era de 5,280, cai para 4,4. A vantagem de Hill para Schumacher. Lá vem o Schumacher atrás do primeiro lugar, atrás de Damon Hill. Hill é o primeiro, Schumacher é o segundo, Alesi é o terceiro, Mansell na quarta posição. São os 4 primeiros colocados. Christian Fittipaldi continua na prova, tem a 9ª posição. Daqui a pouco nós teremos 15 voltas para o final do Grande Prêmio do Japão. O futuro já começou. 95, Globo e você, 30 anos. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Havaianas, Ford Ranger e Colinos. Aí você vai vendo Jean Alesi. Daqui a pouco, decisão do título mundial dos pesos pesados. Kleber Machado vai nos mostrar aí as emoções de Michael Moore, o campeão, contra o veterano George Foreman, o desafiante. Michael Moore, que vem de vitória em cima de Evander Holyfield, conquistando o título dos pesos pesados, colocando seu título em jogo contra o veterano George Foreman. Daqui a pouquinho, logo após as emoções da Fórmula 1, continuando pela sua madrugada, Irvine aí no box, continuando pela sua madrugada com muito esporte e com muita emoção. Vamos nos aproximando das 4 horas da madrugada do sábado para o domingo, no horário brasileiro. E vem aí a versão 2 da briga Mansell e Alesi, porque o Mansell vem tirando bastante essa diferença. Já chegou no Alesi e já vai partir para aquela briga que foi a parte mais emocionante da corrida. Olha a escorregada do Irvine, com muita habilidade. Ele consegue controlar 17 voltas do final, já vai baixando de 4 a diferença de Hill para Schumacher. Olha o Mansell, lá vai o Leão. Segura o Leão que ele está com vontade. Olha, a hora que ele chegar ali no Alesi, ele não vai ficar com aquela paciência toda ali atrás, não. Ele está começando a se sentir à vontade. Está começando a aparecer o velho Leão. Ou seja, em todos os sentidos, né? Andando forte, andando rápido, dando show, errando muito. É o Mansell de sempre. Olha lá. Perdeu a frente, a traseira veio na zebra e olha, é difícil segurar aí, viu? Nessa chuva, nessa pista molhada, a hora que você apoia na zebra, ela joga o carro de volta. Ele já vinha perdendo a traseira ali. O normal é virar o contrário, virar em sentido contrário. Ele foi buscar a frente do carro ali nessa pista molhada. Realmente tá começando a se sentir à vontade de novo. Isso o velho Leão. E o novo Leão está tirando a diferença em relação ao Damon Hill. Faltando ainda 16 voltas. Deve pintar uma briga direta aí, porque a diferença agora já é de 3,5. E deve ter caído mais. Schumacher vem andando bem mais rápido. Olha aí agora. 1,3 a diferença do Schumacher para o Damon Hill. É 1,390. O Schumacher vem tirando muito. Não vai ser necessário aquele confronto na pista, porque ela é no cronômetro, na soma das duas baterias. Nesse ritmo, mais 2 voltas, Schumacher deve reassumir a ponta. Se ele pular para a ponta, ele fica esperando apenas um problema com o Hill, para o Hill não ser o segundo, para poder comemorar o título. 16 voltas para o final do Grande Prêmio no Japão, prometendo mais emoções ainda, às 4 da madrugada, horário do Brasil. 3 da tarde, horário de Suzuka no Japão. 4 da madrugada, horário de Brasília. 3 da tarde de domingo, horário de Suzuka no Japão. Aí você vê o Williams.
O Rio tentando dar fora, deu uma escorregada, tem trilho ali, já fica complicado, bota no seco, bota no molhado. Complica muito a vida dos pilotos. E aí você vê no visual aí o Schumacher, ó. A diferença não é isso tudo não, é bem menor. Era de 1.390 na volta anterior, vamos ver nessa. Vem voando baixo o Schumacher. Neste domingo, as atrações da pesada do Domingão do Faustão, como sempre, em todos os domingos para você. Rio já completa a volta. Schumacher vem aí, fazendo o S. E mergulhando na reta, 1:58.6 o Rio. Schumacher já vem na casa de 57, quer ver? Já vai passando o Schumacher. 1:57.7. A diferença cai para 0.4. Um segundo praticamente nesta volta, 0.4. Essa volta aí. No final desta volta, Schumacher já será de novo líder. No final desta volta, Schumacher seguramente já será de novo líder. A não ser que ele erre aí pelo caminho. Em condições normais, no final desta volta, Schumacher será de novo líder do Grande Prêmio do Japão. E aí, na pior das hipóteses, já leva a diferença para 9. E o que poderia acontecer para ele perder o título? Hill teria que ganhar a corrida da Austrália e Schumacher não marcar pontos, para que o Hill pudesse ser campeão por um ponto. 15 voltas para o final, menos de 15. Quando completar esta volta agora, Schumacher já na liderança, teremos 14 voltas para o final do Grande Prêmio do Japão. O futuro já começou. 95, Globo e você, 30 anos. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp, Havaianas, Ford Ranger, Colinos e Biotônico Fontoura. Alesi e Mansell repetem as mesmas manobras. O Mansell vai lá por fora, o Alesi fica com a preferência da curva. E aí que o Mansell tenta sempre, depois dessa curva aí. Depois dessa curva ele vem lá por fora, olha só. Aí para tentar sair acelerando antes, aí dá certo dessa vez, ele vem para cima do Alesi. Tá vendo o Rio completando a volta e o Schumacher já bem próximo. Virou acima de 59, Schumacher já é o líder. Já é o líder e já bota mais de um segundo na frente. Um segundo cravado. A vantagem de Schumacher, 1.00. A vantagem de Schumacher em cima de Hill. Já viu ali, número 1, a posição de líder do Schumacher, como nós prevíamos antes do final da volta. Ele já bota um segundo de vantagem. Já não vai mais ter como tirar o Hill. Pelo menos a lógica dessas voltas finais. Seriam agora 13 voltas para o final, mas a gente tem que sempre pensar naquele limite das 2 horas. É ficar de olho o tempo todo na pista, no televisor e no computador, na soma dos tempos e no tempo limite da prova também. E aí o Schumacher. Já 1.100. Aí o Schumacher, você vai curtindo o ronco bonito do motor. E aí o Rio. E a preocupação do Briatore de um lado e ali o Frank Williams de outro. Você viu a agitação do Briatore ali andando. Atenção da Benetton, o sonho que começou com o Luciano Benetton, quando eles compraram, no início compraram a Toleman, que foi a primeira equipe do nosso Ayrton Senna. E aí, desde aquela época, sonhando em se tornar uma equipe grande, sonhando em um dia fazer um campeão mundial.
Fica muito próximo aí da realização do sonho. Schumacher é o líder, tem 5 pontos de vantagem em cima de Damon Hill. Em se confirmando, Schumacher em primeiro, Hill em segundo, a diferença vai para 9 pontos. Vai para 9 pontos. E aí bastaria para Schumacher, na Austrália, um 6º lugar para ele ser campeão. Porque com 9 pontos de vantagem, se ele é 6º colocado, mesmo que o Hill vencesse a prova, eles chegariam com o mesmo número de pontos. E aí o maior número de vitórias daria o título para Schumacher. Portanto, confirmando a primeira posição, mesmo que Hill chegue em segundo e consiga adiar a festa do título, é título praticamente certo. Porque bastaria para Schumacher um 6º lugar no Grande Prêmio da Austrália no próximo final de semana. E também essa vantagem do Schumacher aumenta a diferença no Mundial de Construtores, se bem que aí a coisa pode complicar, né? São 97 pontos da Benetton contra 95 da Williams. Por enquanto, Schumacher está fazendo 10 pontos, iria para 107, mais os 95. Nós teríamos 6 pontos a mais do Damon Hill, seriam 101. E por enquanto 3 a mais do Mansell, 104. E a briga continuaria feia ali entre as duas equipes para o Grande Prêmio da Austrália. Primeira colocação é de Michael Schumacher. O segundo colocado é Damon Hill. A terceira posição é de Jean Alesi. A quarta posição é de Nigel Mansell. São os 4 primeiros, que nesse momento não interessa o posicionamento deles na pista. E a única diferença aí seria o Hill, que está na pista na frente do Schumacher. Mas como a prova foi paralisada e depois tivemos uma nova largada, nós temos que ter a soma dos tempos de uma bateria com a outra. Por isso, o Alesi está aí próximo do Mansell, mas na verdade ele tem 5 segundos de vantagem para o Mansell. O Hill está na frente do Schumacher, mas na verdade o Schumacher já tem mais de 2 segundos de vantagem para Damon Hill, porque a vantagem era maior de Schumacher quando tivemos a paralisação na primeira etapa, digamos assim, da corrida. O que vale é a soma dos tempos no cronômetro, não a posição deles na pista. E somando-se o tempo de corrida disputada, descontando-se uma volta anterior à bandeira vermelha, que aquela não conta, então nós teríamos agora aproximadamente 1 minuto e 34, 1 hora e 34 minutos de prova. Portanto, o limite de 2 horas, faltariam 26 minutos para se esgotar o limite de 2 voltas, de 2 horas, que não deve nem ser atingido, porque faltando aí 12 voltas, nessa média de 1,59, até 2 minutos, daria tempo suficiente. Próximo, hein? Próximo das 2 horas. Schumacher é o primeiro, Hill o segundo, Alesi, que você vê aí o terceiro, este que está aí, o Leão Nigel Mansell é o 4º colocado, Christian Fittipaldi segue na 9ª posição. Vamos nos aproximando das 10 voltas finais deste complicado Grande Prêmio do Japão. O futuro já começou. 95, Globo e você, 30 anos. Fórmula 1 94. Oferecimento Havaianas. Ford Ranger. Colinos. Biotônico Fontoura. E Brahma Chopp. Aí os carros fora da pista, Blundell, Barrichello, Brandon, Morbidelli, Berger, Lagorce. São 6, Martini, Alboreto e Herbert, são 9, Katayama, Inu e Noda, são 12. E J.J. Leto sequer largou. 13 carros fora da pista. Metade dos carros fora da competição. E o Mansell fica ali para cima do Alesi. Se ele conseguir passar, tem mais rendimento, pode até tirar essa diferença de 5 segundos, mas é que ele não consegue a ultrapassagem de forma alguma em cima de Jean Alesi. Daqui a pouquinho, Michael Murray e George Foreman, a decisão do título mundial dos pesos pesados na narração do Kleber Machado. As emoções do esporte continuam madrugada adentro, ou madrugada fora, como queiram. Nesta madrugada de sábado para domingo. Aí, 10 voltas do final. Será que tem combustível Rio até o fim?
Aí muda toda a história do filme. Olha o Mansell. Aí tentar sair acelerando, ficou na linha de dentro outra vez. Essa manobra eles já repetiram umas 15 vezes depois dessa segunda largada. E o Schumacher vai pro box. Aí fica a pergunta: e o Hill? Vai parar ou não? Se não parar, dá Hill. E a briga sai feia pro bicho pegar lá na Austrália. Se o Hill vier para uma nova parada também, dá Schumacher. Se o Hill não parar, vai dar Hill. E essa é rapidinha, né? Aliás, foi até um risco essa troca de pneus. Né? Eles trabalharam de forma precisa. Mas foi um risco essa troca de pneus. Porque, evidentemente, a parada seria curta. Foi de 7 segundos. Porque o reabastecimento seria rápido. São litros aí apenas para completar essas 10 voltas finais. Se dá um probleminha ali com um dos mecânicos na troca de pneus, complicava toda a estratégia da equipe Benetton. Assumiu o risco, a equipe trabalhou bem. E agora, todo mundo quer saber. Será que o Hill para? A equipe está pronta? Vamos olhar. Tem nada, movimento nenhum da Williams no box. Se não parar, dá Hill. Aí você vê o box ali, rapidamente viu o Frank Williams. Aí o Hill. Só que tem que segurar no braço, né? 10 voltas pro final. Aí na ponta de Damon Hill, uma corrida cheia de alternativas. Agora, se a Benetton fez aquela parada com 8 segundos para reabastecimento, num carro que consome menos com seu motor V8 mais leve, um carro mais leve, do que o Renault V10 da Williams, se eles fizeram aquela parada com 8 segundos de reabastecimento, e a Williams fez com 9 segundos, e a Williams vai ter bebida para ir até o fim ali, gasolina para ir até o fim, e a Benetton parando 10 voltas antes do final, é uma conta meio estranha, Reginaldo. A não ser que a Williams tenha trabalhado muito bem em dois aspectos. Primeiro, na estratégia de corrida. Segundo, na troca, no pit stop. E mesmo tendo colocado mais gasolina, ela tenha sido apenas 1.2 mais lento do que no caso da Benetton em relação ao Schumacher. Aí o Hill teria gasolina para ir até o fim da corrida. Uma estratégia de corrida possível, bastante possível. Mas aí numa troca de pneu tem essa diferença. Num reabastecimento você não tem muita mágica. Principalmente depois de todo aquele problema do carro da Benetton, do Verstappen que pegou fogo, aquele problema de tirar o filtro, tudo aquilo, voltando o filtro, não tem muita mágica. São tantos litros que entram por segundo e acabou. Quer dizer, não tem como fazer muita mágica. 14.599 a vantagem de Hill em cima de Schumacher. Se Hill tiver que parar, ganha Schumacher. Se Hill não tiver que parar, ganha Damon Hill. A não ser que um dos dois erre pelo caminho. Não acontecendo nada de anormal, ficamos por conta da parada ou não de Damon Hill. E no box da Williams não há movimento nenhum por enquanto. Nenhum movimento por enquanto para o reabastecimento de Damon Hill. O futuro já começou. 95, Globo e você, 30 anos. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Ranger. Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. E Havaianas. Aí vamos para as voltas finais. E o Hill não parando. A explicação fica para a quantidade de combustível no momento da largada. Porque a Benetton botou 8 segundos de combustível. Se é que a gente pode contar assim. A Williams botou 9 segundos de combustível. O carro Williams gasta mais. Estariam em igualdade de condições para ir até o final. Então onde é que está o mistério? Onde é que está o truque? No volume de combustível com que os dois carros saíram. Teoricamente, então, saiu mais pesado, com mais combustível, o carro da Williams. Daí aquele rendimento do Schumacher na frente. Por enquanto, não há nenhum movimento no box da Williams. Não havendo movimento, é só o Hill trazer no braço e permanecer no traçado para ganhar o Grande Prêmio do Japão.
É exatamente isso que eu quis dizer quando falei de estratégia de corrida, que ele pode ter largado com mais gasolina, então já prevendo fazer uma parada só. Pode ser, pode ser. Agora, veja bem, ele parou a parada do Damon, a primeira parada do Schumacher, o Hill parou 4 ou 5 voltas depois do Schumacher. Então ele tinha, aí já tinha mais gasolina para andar, de cara já tinha nessa primeira parte. E o Hill, que não andava no ritmo do Schumacher, quando o Schumacher trocou, exatamente quando o Hill estava andando mais, quer dizer, quando ele já tinha o tanque mais vazio. Tudo isso pode ser indicativo de que realmente a estratégia foi muito bem escolhida pela equipe Williams. Do que sobrava de combustível na hora do reabastecimento em relação aos dois, e também bem lembrado pelo Reginaldo, 4 voltas de diferença. Parou 4 voltas depois a Williams do Hill. Deve estar calculando tudo que tem direito a equipe de engenheiros lá da Williams. Eles estão mexendo, inclusive, lá vendo nos tanques de reabastecimento. E o Damon Hill segue firme na ponta aí. Aí o Hill vem completar a volta. No box da Williams, os mecânicos estão ali debruçados, literalmente debruçados em cima do tanque do reabastecimento, checando exatamente quantos litros entraram, checando tudo por tudo. Às 7 voltas do final, a história do campeonato pode estar aí, no combustível que resta no carro de Damon Hill. Eu repito, uma vitória de Hill com Schumacher em segundo, deixa a diferença entre os dois de apenas 1 ponto. E aí o bicho vai pegar no Grande Prêmio da Austrália em Adelaide. Aí o Frank Williams, sério ali. E aí você vai vendo o Hill. A diferença entre os dois agora, exata diferença entre os dois. 11.989. 11.989. A diferença exata entre Damon Hill, que é o primeiro, e Schumacher, que é o segundo. Quando ele compra aí com a confirmação 11.980, segura, Hill. Senão não adianta você ter mais combustível, não adianta estratégia, não adianta nada. Se for para a caixa de brita agora, adeus, fim de campeonato. Você viu ali como ele buscou o freio, que imagem bonita quando ele buscou o freio, como ficou tudo vermelho ali no miolo da roda dianteira. Mesmo com chuva e a temperatura ambiente de 15 graus. Você vê a que nível chega a temperatura dos freios no momento da freada, em que se vai buscar ali pastilha e disco no seu limite máximo. Aí vem Hill, usando toda a pista, já estava na hora até dele tomar mais um pouquinho de cuidado, porque quando ele completar, serão 6 voltas para o final, mesmo que tire agora o Schumacher, uma diferença na casa dos 11 segundos em 6 voltas, o Schumacher não teria como tirar. Aí não é questão de passar, né? Não é questão de chegar para fazer ultrapassagem, é tirar no cronômetro essa diferença. No box da Williams, às 6 voltas do final, nenhuma movimentação. O box não está preparado para a troca. Na estratégia de corrida, vai complicando o seu título, Michael Schumacher. 6 voltas, olha o Flávio Briatore aí, preocupadíssimo. Você vê que existe uma preocupação com o tempo, uma preocupação em diminuir a diferença, tanto na expressão do Briatore quanto no ritmo que o Schumacher imprime na pista. Existe a preocupação de ir lá buscar o tempo. É, tentar um tudo ou nada nessas 6 voltas finais para tirar esses 11 segundos de diferença. Olha só, 10.089, baixou de 11.9 para 10.0, já tirou 1.9 nessa última volta. 6 voltas para o final, agora o Schumacher vai tentar tirar todos os coelhos que puder da cartola. E dá para se entender isso como um indicativo importante de que a própria Benetton sabe que o Hill não precisa mais parar. Ah, isso basta olhar de lado, né? Estão box lado a lado ali, não tem movimento nenhum. Quando o Hill passar, serão 5 voltas para o final. Agora o Schumacher vem fazendo tudo. O que, de repente, olha só todas as alternativas, pode até quase garantir o título do Hill. Porque agora quem está arriscando tudo é o Schumacher. Em cima de uma pista molhada como essa, com trilho em alguns pontos, ele anda no limite do carro e do risco assumido para tentar essa primeira posição. Fica muito mais próximo
de uma saída de pista, de uma rodada, de um problema Schumacher, porque anda no limite extremo, tentando tirar essa diferença que era de 10 segundos no final da volta anterior. Hill vai completar a volta e teremos 5 voltas para o final. Vai tentando administrar ali na frente Damon Hill. Vai tentando tirar de todas as formas o Schumacher. O Hill já completou, temos 5 voltas para o final. Vai passar Schumacher, daqui a pouco as emoções do boxe. Decisão do título, Kleber Machado nos mostrando Michael Moorer contra George Foreman. 8.352. Tirou mais 1 segundo e 7 nessa volta. Está tirando próximo de 2. Olha, 5 voltas. Se ele tirar 1 segundo e 7 por volta, ele chega lá, hein? Olha que a briga vai ser ali nos centésimos, milésimos de segundo. O Hill vai ter que acelerar um pouquinho. Aí também vai ter que assumir um pouco de risco, Damon Hill. Aí tá ele. Vai pegar até tráfego ali à sua frente. Vai Damon Hill, que não pode pura e simplesmente ficar na pista. Olha a diferença do Hakkinen por frente na soma dos tempos. 2 largadas, 2 baterias e na soma dos tempos, 44 milésimos. 8.352 a informação que nós demos no início da volta. O Hill tem que acelerar alguma coisa, porque senão o Schumacher vai buscar essa vitória. A diferença era de 14.7 quando o Schumacher voltou para a pista. Há 2 voltas era de 11.9. Caiu para 8.3. Vamos ver no fim dessa volta. E o Hill ainda perde tempo ali para complicar mais a sua vida. Lá vem o alemão lá. Lá vem Schumacher atrás do título. Hill já passou. Vamos ver na passada de Schumacher. Vamos ver a diferença que é importante. Essa altura a diferença. Vamos para as 4 voltas finais. 7.032 é a diferença. Ele agora tirou 1 segundo e 3. Aí é pouco, hein? Aí é pouco. 4 voltas para o final. Agora ele tem que tirar 1 segundo e 7 por volta para poder chegar 1 segundo e meio. Ele faria 6, ele tem que tirar 7 segundos. Tem que tirar 1 segundo e 8 por volta para poder conquistar a vitória. É Schumacher correndo contra o seu próprio limite. É Schumacher em 4 voltas usando todo o seu talento. Uma prova complicada, toda a tensão, o desgaste físico. 2 horas de prova debaixo de chuva. E o Schumacher vai ali andando no limite. E o Hill, claro, também andando ali na frente do seu limite. Mas também, talvez não querendo arriscar tanto. Quando começou a tirar sensivelmente na primeira volta, Schumacher tirou 1 segundo e 9. Na outra volta tirou 1 segundo e 7. E agora tirou 1 segundo e 3. Quer dizer, o Hill também está respondendo lá na frente. É excepcional o final da prova. Só que o Hill não consegue se livrar da Lotus ali. Tem que dar bandeira, a Lotus tem que abrir para o Hill ir embora. Vale a prova e vale um título mundial. O Schumacher, por enquanto, tem pista livre à sua frente. Pode cair de forma mais sensível nessa volta, hein? É bom você se lembrar em casa, vamos ter 3 voltas para o final. E o Schumacher não tem que chegar no Rio e passar o Rio, não. Eles estão brigando no cronômetro, na soma dos tempos das 2 baterias. Já que a prova foi interrompida e tivemos 3 largadas. Passou o Rio e lá vai passar o Schumacher. A diferença na volta anterior era 7.032, então caiu para 5.2. Eu disse que ele tinha que tirar 1 segundo e 8 por volta, ele tirou exatamente 1 segundo e 8 nessa volta. 5.2 para 3 voltas. Aí o Mansell em cima do Alesi.
Aí a briga dos dois. O Alesi é o terceiro, o Mansell é o quarto. Mas a TV japonesa vai na hora errada, para cima da briga do Mansell com o Alesi. Agora é ficar em cima do Schumacher, em cima do Hill. Eles têm que arriscar tudo nessas voltas. Pode existir um erro de um lado ou de outro. Isso, vamos com o Schumacher. 5.2. Eu dizia que ele tinha que tirar 1 segundo e 8 por volta. Ele tirou exatamente 1 segundo e 8. Estamos a 2 voltas e meia do final. Um final excepcional. Que não dá a decisão do título, mas dá uma diferença muito grande para o combate, para a luta, para a batalha final em Adelaide, na Austrália. Se Schumacher for o primeiro e Hill o segundo, Schumacher vai correr por um simples 6º lugar. Se Hill for o primeiro, Schumacher for o segundo, a diferença é de 1 ponto só. Primeiro, segundo ou terceira posições, quem chegar na frente leva o campeonato na Austrália. Serão 2 voltas fundamentais na história do campeonato. Daqui a pouquinho o Hill vai completar a volta. Você viu como o Schumacher veio com mais decisão para fazer ultrapassagem em cima do retardatário. Schumacher acelera tudo que tem direito ali atrás, tenta andar acima do seu limite. O Hill também lá na frente, para evitar essa diferença. O que o rádio deve estar buzinando no ouvido dos dois. Os chefes de equipe tirando a cronometragem, olhando no computador e buzinando o tempo todo no ouvido dos dois. 2 voltas para o final, vamos à diferença. 2 voltas para o final. Os dois já completaram a volta, a diferença que é o importante. Vamos lá, vamos ver. .2, tirou 1 segundo só. Aí não dá. Aí não dá. É o Hill respondendo lá na frente. Ele tirou 1.8 e agora tirou um só. Ficou devendo 8 décimos. Ficou devendo 8 décimos para as 2 últimas voltas. Agora ele tem que virar 2 e 1 mais rápido em cada uma dessas voltas. Aí vai ter que mostrar que é muito Schumacher mesmo. Christian Fittipaldi. Hill se atrapalha ali atrás do Christian. Na freada do hairpin ele se atrapalha. Christian abre, ele faz a ultrapassagem. Não foi o Christian ali no hairpin, estava no traçado. Foi na freada, o Hill deixou escorregar um pouquinho. Saiu um pouco do traçado. Perde aí alguns décimos. Mas não o suficiente para comprometer a possível vitória. Quando ele passar na frente da reta dos boxes, teremos a última volta. E aí, mais do que nunca, será importante a diferença de Hill para Schumacher. O Hill ainda teve a falta de sorte de pegar realmente 3 pilotos à frente aí, que foi, de certa forma, difícil ele ultrapassar. Não o Christian, que o Christian abriu logo, mas ele perdeu algum tempo na soma desses 3. O Schumacher, pelo menos, até o momento, pista livre. Agora sim, ele vai ter um retardatário, e eu acho que na chicane. Não chega a pegar na chicane, vai dar sorte que vai pegar na reta para a ultrapassagem. Hill já passou, vamos para a volta final. Vamos para a volta final. Vai passar Schumacher. A diferença na volta anterior, 4.2. 2.4, ele volta a tirar aquele 1 segundo e 8. Nos 8 que ele ficou devendo. Olha, se ele não tivesse ficado devendo os 8 da volta anterior, ele estaria agora a 1.6. Ou seja, com toda a chance de ganhar a corrida na última volta. Em cima do cronômetro. Que não é tirar, chegar e ultrapassar, não. É só tirar. Eles estão correndo contra o cronômetro. A antepenúltima volta foi a volta que complicou o Schumacher. Tirou 1.9, tirou 1.3, tirou 1.8, voltou a tirar 1.8. Olha o Hill escorregando. Na metade da última volta o Hill escorregando. Olha como trava o freio. Outra vez na freada do hairpin. Se complica e perde tempo. Se complica e perde tempo, Damon Hill. O Hill está se complicando com a pressão que ele está sofrendo com o rádio no ouvido dele. Porque ele sabe que ele tem essa volta, tem que ser a perfeita dele. E os freios ficam vermelhos ali, como o miolo da roda fica vermelho. Frank Williams, a sua imagem impassível. O Flávio Briatore. Angustiante o final do Grande Prêmio do Japão. Depois de muitos acidentes e 3 largadas. Aí vem Hill. Ele vai passar e daí? Vai receber bandeirada?
o diretor de prova tem que ficar também de olho no computador. Mas tem que esperar o Schumacher passar atrás. Ele vai dar essa bandeirada final para ele, mas tem que esperar o Schumacher completar para ver se o Schumacher não vence a corrida. No tempo, digamos assim, no tempo corrigido. Balança de novo o Hill. Aí vem ele, apontando na reta. Aí Hill recebe a bandeirada, Damon Hill. Ergue o braço, mas há que se esperar a passagem de Schumacher. Hill já fez o dele, já completou. Lá vem o alemão, lá vem Schumacher. Para passar Schumacher, não vai dar não. Não vai dar, passou Schumacher. A diferença ainda sobe na última volta para 3.3, pegou tráfego Schumacher. Hill conseguiu ser mais rápido do que Schumacher na última volta. E a vitória, portanto, curioso. Olha o Mansell passando o Alesi. Agora ele deixou, né? Mas na última volta, como é que ele vai tirar 5 segundos aí? Como é que ele vai tirar 5 segundos nesse pedacinho de circuito? Mas pelo menos teve o gostinho, o leão, de mostrar as garras. E a japonesada gosta. Passa ali o Mansell, mas Hill é o primeiro. Schumacher é o segundo. Alesi, mesmo chegando atrás ali de Mansell na pista, é o terceiro. Mansell é o quarto. Esses são os 4 primeiros colocados. Teve um torcedor japonês lá, quando a gente falou da expressão com carinho, porque é sempre muito vibrante. O torcedor japonês sempre teve um carinho muito grande pela Fórmula 1 e principalmente com os pilotos brasileiros, com o Senna no seu tricampeonato, que vibrou muito ali com a ultrapassagem do Mansell. E aí a vitória do Hill. Schumacher em segundo. Alesi em terceiro, Mansell em quarto. Vamos confirmar também a posição de Christian Irvine em quinto. Frentzen em sexto. São os 6 que marcam. Christian vinha ocupando a 9ª posição, mas acabou ganhando uma posição no final, chegou em 8. しかし超満員鈴鹿セナ追悼グランプリでしたけれども、寒くて寒くてこの日が、それでもお客さん15万5千人は本当にドライバーズレースをね堪能したと思いますよね。はい、はい。マシンを降りてすぐデーモン・ヒルが本当にパドックでもやったぞ、どうだどうだっていうね顔でもってガッツポーズを見せて繰り返していた。はい。3位にいますジャン・アレジはですね、車を降りたらすぐにヘルメットかぶったまま、マンセルのところに駆け寄って2人でハグしてました、ね。そうですか。それくらいお互いよくやったなっていうんで、マンセルとアレジ、あれもなかなかこう美しい場面だったですね。それらを全て淡々と見ていたのが、はい、ミハエル・シューマッハでした。シューマッハはおそらくもうすでに次のオーストラリアグランプリに気持ちが向かっていることでしょう。そうですね、1点差、タカが1点、サイド1点ですからね。94年の11月13日が、ミハエル・シューマッハ体感のオーストラリアグランプリとなっていくわけですね。8年ぶりの最終決戦を前にという、このフジテレビ日本グランプリ94年でした。いよいよ面白くなってきました。迎える最後のオーストラリアグランプリアデレードということになります。果たして F11994 年どのような結末を迎えるんでしょうか。今回は1994年第15戦日本グランプリの様子をお伝えいたしました。解説は今宮淳さんでした。今宮さん、どうもありがとうございました。次回がこのシリーズ最終回になります。はい。さあ、果たして F11994 年シーズン最後はどのようなフィナーレを迎えるんでしょうか。Well, congratulations, Damon. A sensational victory in a Japanese Grand Prix which had everybody on the edge of their seats. But certainly from where we were watching, it was exciting. What was it like for you? Well, it was absolutely thrilling. I mean, I knew when Michael came in that obviously things were looking good, but he made such a storming drive to close the gap after the pit stop. And I had no moment to rest. It was flat out all the way. It was. I knew that I couldn't take any. I couldn't be cautious. I knew that I really just could not drive with any amount of conservatism. So I was really sort of throwing caution to the wind and in an effort to stay ahead of Michael. And
That's so satisfying to race like that. It really does mean a lot to end up in first position at the end of the race. You made one stop in the race. Was this something that you decided at the restart, or did you do it over the radio? Because I mean, the car looked pretty exhausted by the end of it. Well, I mean, we took a decision about the wet conditions earlier this morning, and what we planned to do, and that was certainly amongst our plans of action, and we stuck to our plan, and it worked well. Well, turning to you, Michael. Still lead the championship by a slender 1-point margin. On this occasion, it looked as if it was you who had the traffic problems. No, I can't complain about any traffic problems. There was, in the early stage, after my first pit stop, I had a lot of fuel in the car. I was behind Häkkinen, but he wasn't holding me up. I just could go the same speed. And in the moment I got then quicker, he really went by side and let me pass, which was very fair. No, traffic, I have no complaints at all. I would even say the opposite. Everybody, in my eyes, was easy to pass. There was no problems, except that I would say this time they caught us out with strategy. I mean, usually we do the other way around, but this time we lost, I'm quite sure, in the strategies. But nevertheless, 1 point in front. Looking forward to Adelaide now. So, Jean, incredible pressure all the way. We saw some fantastic onboard camera pictures from the rear of your car as Nigel came alongside you on a number of occasions. Good result for you, though. Yeah, it's a good result, especially because you know, I stopped so many times and I never finished the last few races. So for my team, for myself, it's a good result. But anyway, I think we have to work a lot on the handling, because on this kind of condition it's very, very difficult to drive the car, especially in the assist. I think you touch the bottom. The handling is so strong, you know, it's very, very difficult.